FM Network. E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália e eu vim apresentar o Passando a Limpo, pra gente falar rapidinho de tudo que rolou nessa semana na NHL. O Passando a Limpo é um quadro do Tic Tac Go, um portal que traz todas as ativações sobre as melhores ligas de hóquei no gelo de um jeito dinâmico, fluido e divertido. Segue a gente no Twitter, Instagram e TikTok, só procurar por @TicTacGo. Se inscreve no nosso canal no YouTube procurando por Tic Tac Go por lá também. Então agora sobe no nosso Zamboni pra gente dar aquela limpada no gelo e ver tudo o que aconteceu na 21ª semana da temporada 2022-23 da NHL. Bom, nesse primeiro bloco, a gente vai falar das principais marcas e extensões contratuais que aconteceram nessa semana. Kirill Marchenko, do Columbus Blue Jackets, se tornou o segundo rookie da história do clube a registrar pelo menos 3 jogos com múltiplos gols em uma única temporada, isso desde a temporada inaugural do time. Dawson Mercer, de 21 anos, do New Jersey Devils, é responsável pela mais longa sequência de gols na temporada 2022-23, com 8 até o momento. Wayne Gretzky é o único jogador na história da NHL com uma sequência de gols mais longa antes dos 22 anos. Doug Hamilton, também do New Jersey Devils, marcou seu 18º gol em 2022-23 e empatou com Scott Stevens pelo terceiro maior número de gols de um defensor em uma única temporada na história da franquia. Connor McDavid, capitão do Edmonton Oilers, marcou 2 vezes contra o Boston Bruins e pela primeira vez na carreira chegou à marca de 50 gols em uma única temporada. Em apenas 61 jogos, ele se tornou o jogador mais rápido a atingir a marca desde Mario Lemieux, Jaromir Jagr e Alexander Mogilny, em 1995-96. O canadense também atingiu outra marca especial, sendo o 5º jogador na história da liga a conseguir múltiplos gols em jogos seguidos. Dylan Larkin, capitão do Detroit Red Wings, assinou uma extensão contratual de 8 anos, com um valor médio anual de 8,7 milhões de dólares. David Pastrnak, do Boston Bruins, assinou uma extensão contratual de 90 milhões de dólares por 8 anos. A média anual de seu salário será de 11,25 milhões de dólares. Continuando em Boston, no último sábado, dia 25 de fevereiro, contra o Vancouver Canucks, Linus Ullmark tornou-se o 13º goleiro da história da NHL a marcar um gol na temporada regular e aumentou seu total de vitórias na liderança da liga em 2022-23 para 30, sendo o segundo goleiro mais rápido na história da NHL a atingir a marca em uma temporada. No dia 28, contra o Calgary Flames, Linus Ullmark fez 54 defesas, estabelecendo o recorde de sua carreira e também da história da franquia. Ainda no tópico Boston Bruins, na vitória contra o Buffalo Sabres, o time de Boston, com 61 jogos, se tornou o time mais rápido da história da NHL a atingir a marca de 100 pontos em uma temporada, superando o Montreal Canadiens, de 1976, que conseguiu o feito com 62 jogos. Andrei Vasilevskiy, do Tampa Bay Lightning, registrou seu 30º shutout na carreira, na vitória contra o Detroit Red Wings. Desde sua estreia em 2014, os únicos goleiros com mais shutouts são Marc-André Fleury, com 45, e Connor Hellebuyck, com 31. Ainda falando dos Bolts, Nikita Kucherov atingiu a marca de 700 pontos em 621 jogos. Exigindo o menor número de jogos da franquia até o feito, o russo superou o companheiro de equipe Steven Stamkos, que atingiu a marca com 696 jogos. Tage Thompson, do Buffalo Sabres, marcou seu 40º gol na temporada e se tornou o 3º jogador da franquia a atingir a marca nos últimos 20 anos, juntando-se a Jeff Skinner e Thomas Vanek. O norte-americano também atingiu outro feito memorável. O jogador alcançou ao longo da semana 80 pontos em 60 jogos na atual temporada, sendo o primeiro jogador de Buffalo em 30 anos a conseguir esses números. Dylan Cozens, também do Buffalo Sabres, se tornou o jogador mais jovem a marcar um hat-trick pelo time desde Jack Eichel em 15 de dezembro de 2017. Alex Ovechkin, do Washington Capitals, marcou seu 40º gol na carreira contra o Buffalo Sabres, sendo a 9ª franquia contra a qual ele atingiu a marca. Kirill Kaprizov, do Minnesota Wild, se tornou o 5º jogador na história da NHL a marcar um hat-trick natural
com o gol da vitória em uma prorrogação. Cam Fowler, do Anaheim Ducks, alcançou os 400 pontos na carreira. William Nylander e Morgan Rielly, do Toronto Maple Leafs, alcançaram 500 e 700 jogos na carreira, respectivamente. O San Jose Sharks realizou uma cerimônia para aposentar a camisa número 12 de Patrick Marleau no último sábado. Sidney Crosby, do Pittsburgh Penguins, registrou 70 pontos pela 13ª temporada na carreira e ultrapassou Mario Lemieux na história dos Penguins. Anze Kopitar, capitão do Los Angeles Kings, é apenas o terceiro jogador em atividade com vários jogos de 4 gols, juntando-se a Alex Ovechkin e Patrice Bergeron, do Boston Bruins. Derek Brassard, do Ottawa Senators, comemorou a marca de 1.000 jogos na carreira, sendo o 7º jogador na história da liga a marcar múltiplos gols ao fazê-lo. Jared McCann se tornou o primeiro jogador na história do Seattle Kraken a marcar 30 gols pela franquia. Vocês já sabem que o TTG faz parte do FN Network, mas vocês conhecem os outros podcasts da rede? Para quem gosta da NFL, a gente tem o Diário NFL, que fala da liga mais popular dos Estados Unidos. Para quem gosta de basquete, tem o Nuaro, para falar da NBA. Além do TTG, a gente tem o Icecast, lá da NHL Brasil, também falando sobre a NHL. E na MLB, a rapaziada do Rebatida cobre a maior liga de beisebol do mundo. Além dos podcasts gerais de cada liga, o FNN tem vários podcasts de times específicos. Quer ouvir as últimas notícias do seu time? Então vai lá no somosfnn.com.br e vê se tem o podcast do seu time. Para não perder nenhum episódio, segue o @somosfnn em todas as redes sociais. Agora a gente vai falar sobre a movimentação que rolou, na trade deadline, que foi bastante intensa. Vem com a gente agora descobrir as principais trocas realizadas ao longo dessa semana. O Winnipeg Jets adquiriu o atacante Nino Niederreiter, do Nashville Predators, em troca de uma escolha de segunda rodada em 2024. Os Jets também adquiriram o atacante Vladislav Namestnikov, do San Jose Sharks, em troca da escolha de quarta rodada em 2025. O Dallas Stars adquiriu o atacante Evgeny Dadonov, do Montreal Canadiens, em troca do também atacante Denis Gurianov. Os canadienses irão reter 50% do resto do contrato de Dadonov. Dallas também adquiriu o atacante Max Domi e o defensor Dylan Wells, ambos do Chicago Blackhawks, em troca do goleiro Anton Khudobin e uma escolha de segunda rodada em 2025. O New Jersey Devils e o San Jose Sharks realizaram uma das trocas mais badaladas do mercado. Os Devils receberam o talentoso Timo Meier, o defensor Scott Harrington, 3 prospectos, uma escolha de quinta rodada em 2023, tudo isso em troca de 4 prospectos, 2 escolhas de primeira rodada, uma de 23 e outra de 24, e uma de sétima rodada em 2024. O New Jersey Devils também adquiriu o atacante Curtis Lazar, do Vancouver Canucks, em troca da escolha de quarta rodada no draft de 2024. O Tampa Bay Lightning realizou uma troca incomum considerando o histórico do time. O time adquiriu o atacante Tanner Jeannot, do Nashville Predators, em troca do defensor Cal Foote, uma escolha de primeira rodada em 2025, uma de segunda em 2024 e terceira, quarta e quinta rodadas de 2023. Os Bulls também adquiriram o atacante Michael Eyssimont, do San Jose Sharks, em troca do atacante Vladislav Namestnikov. O Toronto Maple Leafs foi um dos times mais ativos na janela. O time adquiriu o defensor Jake McCabe, o atacante Sam Lafferty, escolhas condicionais da quinta rodada do draft em 2024 e 2025 do Chicago Blackhawks, em troca de 2 prospectos, uma escolha condicional de primeira rodada em 25 e uma de segunda rodada em 26. Os Blackhawks vão reter 50% do salário de Jake McCabe. Os Leafs também adquiriram o defensor Eric Gustafsson e uma escolha de primeiro round no draft de 2023, que previamente era de Boston, em troca do defensor Rasmus Sandin, que foi para o Washington Capitals. Toronto adquiriu um dos principais nomes cogitados para a trade deadline, que foi o defensor Luke Schenn, do Vancouver Canucks, em troca de uma escolha de terceira rodada em 2023. O New York Islanders recebeu o atacante Pierre Engvall dos Leafs em troca da escolha de terceira rodada em 2024. O
Carolina Hurricanes adquiriu o atacante Jesse Puljujärvi, do Edmonton Oilers, em troca do atacante Patrick Puistola. Os Canes também adquiriram o defensor Shane Gostisbehere, do Arizona Coyotes, em troca da escolha de terceira rodada em 2026. O Edmonton Oilers adquiriu o defensor Mattias Ekholm e uma escolha de sexta rodada em 2024 do Nashville Predators, em troca do defensor Tyson Barrie, do atacante Reed Schaefer, e escolhas de primeira rodada em 2023 e uma de quarta rodada no draft de 2024. Finalmente, acabou a novela de Patrick Kane. O New York Rangers recebeu o atacante, o defensor Cooper Zek, em troca do defensor Andy Welinski, uma escolha de segunda rodada de 2023 e uma de quarta rodada de 2025. O Chicago Blackhawks reteu 50% do cap hit do Patrick Kane. O Arizona Coyotes também fez parte da troca, enviando o defensor Vili Saarijarvi para Chicago e recebendo uma escolha de terceiro round de 2025 dos Rangers para reter 25% do salário de Kane. Complicado. O Los Angeles Kings adquiriu o goleiro Joonas Korpisalo e o defensor Vladislav Gavrikov do Columbus Blue Jackets, em troca da lenda da franquia, o goleiro Jonathan Quick, além de uma escolha de primeira rodada em 2023 e uma escolha de terceira rodada em 2024. No entanto, pouco depois, o Vegas Golden Knights se envolveu na troca pelo goleiro Jonathan Quick. O Vegas Golden Knights adquiriu Jonathan Quick com 50% de salário retido, previamente negociado com o Blue Jackets, em troca do goleiro Michael Hutchinson e uma escolha de sétima rodada em 2025. O time de Vegas também fez mais uma aquisição. Eles receberam o atacante Ivan Barbashev, do St. Louis Blues, em troca do atacante Zach Dean. O Colorado Avalanche adquiriu o atacante Lars Eller, do Washington Capitals, em troca da escolha de segunda rodada do draft de 2025. O Vancouver Canucks adquiriu o defensor Philip Hronek, do Detroit Red Wings, em troca da escolha de primeira rodada condicional de segunda e quarta rodadas em 2023. Tivemos outra novela que também teve seu desfecho nessa trade deadline. O Ottawa Senators adquiriu o defensor Jacob Chychrun, do Arizona Coyotes, em troca da escolha condicional de primeira rodada em 2023 e uma de segunda rodada em 2024, além de uma escolha de segunda rodada em 2026. O Boston Bruins adquiriu o atacante Tyler Bertuzzi, do Detroit Red Wings, com 50% do salário retido, em troca de uma escolha de primeira rodada em 2024 e uma escolha de quarta rodada em 2025. O Arizona Coyotes adquiriu o atacante Jakub Voracek e uma escolha de sexta rodada de 2023 do Columbus Blue Jackets, em troca do goleiro John Gillies. O Philadelphia Flyers adquiriu o atacante Brandon Lemieux e uma escolha de quinta rodada do Los Angeles Kings, em troca do atacante Zach McEwen. O St. Louis Blues adquiriu o atacante Jakub Vrana, do Detroit Red Wings, com 50% do salário retido, em troca do atacante Dylan McLaughlin e uma escolha de sétima rodada em 2025. Agora a gente vai para uma troca complicada. O Pittsburgh Penguins, o Montreal Canadiens e o San Jose Sharks realizaram uma troca tripla. Então vamos lá. Os Penguins receberam o atacante Nick Bonino e os Sharks receberam escolhas de sétima rodada em 2023 e uma condicional de quinta rodada em 2024 de Pittsburgh. Montreal vai reter 50% do salário de Nick Bonino e vai mandar o defensor Arvid Henriksen para San José. E vai receber dos Sharks o defensor Tony Sund e uma escolha de quinta rodada em 2024. O Pittsburgh Penguins adquiriu o atacante Michael Granlund, do Nashville Predators, em troca da segunda rodada de 2023. O Pittsburgh Penguins também recebeu o defensor Dmitry Kulikov, do Anaheim Ducks, em troca do atacante Brock McGinn, além de uma escolha de terceira rodada em 2024. O Minnesota Wild adquiriu o atacante Oskar Sandqvist, do Detroit Red Wings, em troca das escolhas de quarta rodada no draft de 2023. O Minnesota Wild também adquiriu o defensor John Klingberg, do Anaheim Ducks, em troca do defensor Andrei Shuster, o atacante Nikita Nesterenko e uma escolha de quarta rodada em 2025. Ainda falando do Minnesota Wild, eles adquiriram o atacante Marcus Johansson, do Washington Capitals, em troca da escolha de terceira rodada do draft em 2024. O
Buffalo Sabres adquiriu o atacante Jordan Greenway, do Minnesota Wild, em troca das escolhas de segunda rodada em 2023 e de quinta rodada em 2024. O Calgary Flames adquiriu o defensor Troy Stecher e o atacante Nick Ritchie, do Arizona Coyotes, em troca do defensor Connor McKay e o atacante Brett Ritchie. Agora partindo para as 3 estrelas da semana do TTG. A nossa terceira estrela vai para Dmitry Orlov, do Boston Bruins, que marcou 3 gols e 5 assistências, totalizando 8 pontos. Em segundo lugar, a gente tem Claude Giroux, do Ottawa Senators. O atacante marcou 3 gols e teve 7 assistências, contabilizando 10 pontos na semana. E a primeira estrela do TTG da semana é, mais uma vez, ele mesmo, Connor McDavid, do Edmonton Oilers. Ele marcou 6 gols, chegando aos 50 na temporada, e teve 6 assistências, totalizando 12 pontinhos. Bom, esse foi um episódio complicado, cheio de trocas, cheio de números, mas a gente passou a limpo mais uma semana da NHL. E por hoje vai ser só isso. Lembrando que estamos em todas as redes sociais com o @TicTacGo, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Vai em youtube.com/TicTacGo. A gente vai ficando por aqui então. Tchauzinho!